Oi, tudo bem? Eu sou Gesana Braga e hoje eu quero falar um pouco com você sobre fé. Eu quero falar com você que tem uma situação que é impossível de ser resolvida pelos olhos humanos. Talvez seja uma questão de saúde, uma doença que chegou na sua casa, na sua família. Talvez seja um problema no casamento que parece que não tem mais jeito. Talvez seja um filho que está andando por caminhos que você não gostaria. Talvez seja problemas financeiros, problemas que parecem sem saída aos olhos humanos. Então eu quero falar com você que Deus, Ele pode dar um jeito nessa situação. Que o Deus verdadeiro, Ele é um Deus que vê você, que ouve suas orações e que pode sim te ajudar nessa situação difícil. Para essa nossa conversa, eu gostaria de ler com você o livro de 1 Samuel, capítulo 1. Eu quero falar com você sobre um exemplo que a Bíblia dá, né? A Bíblia narra a história de Ana e eu quero falar com você hoje sobre esse exemplo de Ana. Ana foi uma mulher que casou com Eucana. Você pode pegar sua Bíblia aí, se você quiser conferir. Seja sua Bíblia qualquer versão, seja uma Bíblia católica. Pegue sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e leia depois esse texto também com bastante atenção. Então, a Bíblia que narra a história de Ana, uma mulher que era estéril e ela casou com Eucana. E Ana, então, não tinha filhos. E naquela época de Ana, a maternidade era algo muito relevante. O versículo 5, aqui do capítulo 1, diz que o Senhor lhe tinha cerrado a madre, né? Então foi Deus que permitiu que Ana tivesse essa esterilidade. E era algo muito sofrido naquela época. A maternidade significava muito. O desejo de ser mãe era algo latente no coração de Ana. E por ela não ter filhos, Eucana tomou para si uma segunda mulher, que era costume naquela época, né? Se o marido tivesse uma esposa estéril, ele podia pegar uma segunda esposa. E Eucana tomou essa segunda esposa por nome Penina, e com ela ele teve filhos e assim pôde manter sua descendência. Mas Ana, ela vivia essa questão tão difícil da esterilidade e o sonho de ser mãe nunca saiu do coração dela. Aquela época, né, que Ana vivia, não havia essa evolução da medicina que tem hoje, né? Hoje tem tratamentos de inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de óvulos, mas na época de Ana não tinha nada disso. E a verdade, nós sabemos, é que a vida é um mistério de Deus. Gerar um novo ser humano é um mistério de Deus. Porque como de fato a vida se origina, é algo surpreendente. É algo que o ser humano não consegue explicar. Mesmo hoje que tem esses tratamentos tão avançados, a vida só de fato se desenvolve se Deus permitir. É apenas por permissão de Deus que uma mulher se torna mãe. Então Ana, diante desse impasse, ela começou a orar a Deus, a falar com Deus sobre esse desejo que ela tinha de ser mãe. E nesses anos que ela tanto orava pedindo a Deus um filho, Ana teve algumas oposições. A primeira pessoa que se opôs a ela, a esse desejo dela, foi a própria Penina, que era rival dela, né? Que era essa segunda mulher do marido. A Penina, aqui no versículo 6, fala que a Penina provocava ela excessivamente para irritar. Então, era muita afronta que Ana recebia. Penina irritava constantemente, né? Quem sabe diariamente, ali causando essa dor em Ana, principalmente emocional.
além de Penina, também tinha outra pessoa que desmotivava Ana da maternidade, que era o próprio marido. O versículo 8 diz que Eucana, o marido dela, disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, Ana também tinha essa oposição do próprio marido. E é tão difícil quando a gente tem uma questão impossível aos olhos humanos, que a gente está orando a Deus, pedindo a Deus, e até as pessoas da nossa própria família desacreditam da gente, né? Desestimula a nossa fé. E Ana passou por isso. O próprio marido achava que ele era suficiente na vida de Ana. Além disso, também no versículo 12, diz que Ana, ela sempre ia ao templo, né, com seu marido, uma vez por ano. E ali chegando tinha um sacerdote, que era o sacerdote Eli. O versículo 12 diz que Ana perseverava em orar perante o Senhor e Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Então Eli já achou até que ela estava embriagada, porque Ana, ela se derramava a sua alma perante o Senhor. Ela estava realmente determinada a pedir a Deus que revertesse a situação dela de esterilidade. E o próprio líder espiritual dela a teve por embriagada. Isso também foi uma oposição difícil que Ana enfrentou, né? Ter a sua fé questionada, ter a sua parte emocional tão afrontada. Mas Ana, ela perseverou em oração. E a Bíblia nos diz no versículo 11 que ela fez um voto e disse para Deus que se Deus se lembrasse dela e desse para ela um filho homem, ela o daria ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passaria navalha. E assim ela fez esse voto a Deus, de devolver esse filho a Deus. E quando o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada, Ana falou: não, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido. E então Eli falou para ela: Ana, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E ela disse: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi pelo caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. É interessante nessa parte que quando Ana voltou então, né, ela estava ali adorando ao Senhor, e quando ela voltou, depois daquela conversa com o sacerdote, ela já voltou alegre. Ela já voltou e comeu, e o semblante dela já não era triste. Ela não estava grávida ainda, mas quando o sacerdote disse para ela em paz que o Deus de Israel lhe concedesse o desejo do coração, ela já sentiu que ela seria visitada por Deus, que Deus se lembraria dela. E ela já se alegrou, já começou a glorificar e adorar a Deus antes mesmo de ter o filho no braço. E a Bíblia diz que Ana engravidou, né? Ana engravidou e o filho nasceu, e o nome dele se deu o nome de Samuel. E quando Samuel desmamou, né, a próxima vez que eles voltaram para adorar ao Senhor, na casa do Senhor, eles foram adorar Ana, o seu esposo Eucana, e levaram Samuel e entregaram Samuel ao profeta Eli. E quando ela entregou aquele menino para servir a casa de Deus, ela disse: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ali adorou ao Senhor. Então Ana nos ensina muito. Quando ela recebeu essa bênção, que era o filho que ela orava por tantos anos,
ela não adorou o filho mais do que a Deus. Ela não amou o filho mais do que a Deus. Às vezes, quando nós recebemos uma bênção muito grande de Deus, nós temos a tendência humana de querer servir mais aquela bênção do que a Deus, de adorar mais aquela bênção do que a Deus. Talvez os nossos próprios filhos, nós colocamos eles num lugar alto e começamos a adorá-lo. E isso se torna uma idolatria, quando nós colocamos alguém no lugar de Deus. Talvez nós colocamos os nossos filhos no lugar de Deus, talvez o próprio marido, a esposa, ou até mesmo bens materiais. Quem sabe algo que a gente orou tanto a Deus para ter, pediu tanto a Deus para ter, uma casa própria, uma chácara, uma fazenda, e de repente isso começa a ocupar um lugar indevido no nosso coração. Mas Ana nos ensinou que nós devemos honrar a Deus, né, com a nossa palavra, com as nossas ações. E ela voltou ao templo então e devolveu Samuel. E ela nos ensina muito, né? Ela nos ensina muito que a nossa bênção que vem de Deus, ela não pode se tornar o nosso Deus. E Samuel, mais para frente na vida dele, ele se tornou o maior profeta que Israel já teve. Então ele se tornou um grande homem de Deus. E Ana, ela foi muito grata ao Senhor, né? Devolvendo esse filho a Deus, ela nos ensina bastante. E quem sabe você hoje também tem uma questão que exige muita fé, que exige muita ação. E eu te convido a se apegar a Deus, a se apegar a Jesus. O nosso Deus é o Deus do impossível. É o mesmo Deus de Ana, que é capaz de pegar uma coisa que é impossível aos homens e realizar nas nossas vidas. Quando essa questão parece impossível, quando as pessoas não nos compreendem, até mesmo dentro da nossa família, os nossos amigos, tenha fé. Tenha muita fé. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E se você também tiver desejo de fazer um voto a Deus, tenha cuidado com os votos, né? Talvez você, assim como Ana, queira fazer um voto a Deus. A Bíblia nos diz que é melhor a gente não votar, porque do que votar e não cumprir. Então, se a gente fizer um voto muito exagerado, algo que a gente não vai cumprir na presença de Deus, é melhor que a gente não faça esse voto. Então, caso a gente queira fazer um voto a Deus, precisa ser um voto muito consciente. Ana fez esse voto de devolver o menino ao Senhor e ela de fato devolveu, entregou ele na casa de Deus. E Deus abençoou tanto Ana que depois ela teve outros filhos e filhas. Ela foi muito agraciada por Deus. Então, o que eu quero deixar aqui para você hoje é que Deus tem solução para suas causas impossíveis. Achegue-se a Deus através da leitura da Bíblia, através de oração. Procure uma igreja mais perto de você, procure uma ajuda espiritual. Se você precisar, eu estou à disposição. Pode me procurar nas minhas redes sociais, que eu quero te ajudar também a se aproximar de Jesus. Até mais. Tchau.